A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus, que é viva, que é transformadora, que muda as nossas vidas. À medida que nós contemplamos o Senhor pela palavra, nós meditamos na palavra, nós somos transformados. Então eu tenho certeza que o seu coração vai se aquecer com essas verdades poderosas da palavra de Deus. E hoje vamos começar a falar acerca do livro de Isaías. Um livro poderoso. Com certeza você vai ser ministrado. Tem muitas palavras de edificação nesse livro da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco? Amém? Senhor, nós apenas voltamos nosso coração, Senhor. Fala conosco. Que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para vermos o Senhor, para sermos transformados pela Tua palavra, para que possamos ser alimentados espiritualmente, para que possamos aprender acerca das verdades da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Por alguns dias nós vamos compartilhar o livro de Isaías, um profeta de Deus, que foi enviado por Deus para falar à nação de Israel, para profetizar, e que hoje é para nós a palavra de Deus e tem coisas preciosas a nos ensinar. Então, Isaías capítulo 1, versículo 1 até o 4 diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, Isaías viveu nesse tempo, e ele, desses 4 reis, e ele profetizou. Então ele teve um grande ministério de muitos anos profetizando para a nação de Israel. Ouvi aos céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha a situação que estava vivendo Judá naquele tempo. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram-se para trás. Isaías significa Jeová salva, né? E você vai ver que a mensagem dele, com certeza, é para trazer salvação, para trazer esperança, também, claro, arrependimento, e também ele profetiza sobre condenações que haveriam de acontecer ao povo, né, de Deus, mas ele também fala acerca do Salvador, acerca do Senhor Jesus. Esse é um livro messiânico, que tem várias profecias a respeito de Jesus, e nós vamos compartilhar também aqui nesses dias o que se fala a respeito de Jesus, o que foi profetizado muito tempo antes, né? O profeta Isaías, ele viveu por volta de 680 anos antes de Cristo. Então ele teve uma profecia, ele profetizou muito tempo antes aquilo que ia acontecer lá na frente. Com certeza um profeta de Deus, usado por Deus. Bom, e também nós temos a mensagem acerca do nascimento de Jesus, profecia acerca do que ele ia passar, né, como o capítulo 53, né, que ele levou sobre si as nossas dores, levou as nossas iniquidades, e o castigo que traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Textos poderosos que hoje nos edificam tanto, foi profetizado por esse homem, foi um grande profeta de Deus. E aqui também no livro de Isaías, nós vamos ler algumas passagens também, vamos compartilhar aqui também, nos fala a respeito do milênio, de como será o tempo do milênio, também está aqui no livro de Isaías. São 66 capítulos, eu não sei se isso é uma coincidência ou não, a Bíblia tem 66 livros e existe
aí 66 capítulos nesse livro. É claro que nós não vamos falar de todos os capítulos, vamos escolher apenas alguns e para ministrar o seu coração nesses dias em nome do Senhor Jesus. Mas lendo aqui esse texto, nós vemos que a nação tinha se rebelado contra Deus, eles estavam revoltados. Você vê, Deus tinha feito tanto na vida deles, tanto na vida dos seus pais, e com o passar dos anos, Israel se desviou dos caminhos do Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor. E agora eles não conhecem mais o Senhor, eles apenas estão vivendo uma vida religiosa. E é isso que acontece com muitos. Às vezes eles adquirem um conhecimento religioso por causa talvez dos seus pais, por causa da cultura da nação, mas não tem o conhecimento verdadeiro. Não tem o conhecimento e a revelação de fato de quem é Deus. Né? Então, Isaías vem para mostrar isso. Já no capítulo 1, nós já vemos isso. E aí chama esse povo agora de raça de malignos. Mas se você for ver no tempo de Jesus, Jesus chamou os religiosos, os fariseus, aqueles que eram conhecedores da Bíblia, simplesmente da letra, de raça de víboras, ou seja, raça de cóboras. Porque a vida cristã, ou a vida com Deus, não é um cumprimento de normas, não é simplesmente ter uma vida religiosa, mas é ter uma revelação de quem Deus é e ter esse relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. E aí você for lá para o versículo 11 do capítulo 1, a Bíblia diz assim: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Ou seja, eles estavam sacrificando, eles estavam mantendo os rituais religiosos. Porém, a Bíblia está dizendo que para que serve isso? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Por quê? Porque não adianta você ficar fazendo isso, mas vocês continuam fazendo tudo que é errado, fazendo mal. Entende? Então, aqui o profeta está tocando em um ponto que hoje para nós significa: tem pessoas que apenas vão cumprir uma obrigação religiosa, vão no culto, cantam para Deus, dizem que oram, né? E pronto. E aí cumprir, tá tudo bem. E aí na segunda-feira e todos os dias, tá fazendo tudo contrário à palavra de Deus. Então isso, para que serve isso? Então não está conhecendo de fato a Deus. Se a sua vida é apenas uma obrigação religiosa que você cumpre e depois faz tudo contrário à palavra de Deus, então eu posso dizer que talvez você ainda nasceu de novo. Nem teve uma experiência de fato com Deus. Porque o fato de você ter uma experiência com Deus é que você quer ser parecido com Ele. O fato de você realmente ter uma experiência com Deus, você quer agradá-lo. E agradamos pela fé. Agradamos quando nós queremos, de fato, fazer a vontade do Senhor. Então, aqui o profeta está falando duramente para com o povo, né? Versículo 13 diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas das luas novas, os sábados, e a convocação das congregações. Ou seja, eles estavam fazendo tudo que a religião ou que Deus tinha estabelecido, mas sem entendimento. Ou fazia tudo aquilo e também fazia tudo que era mal, que era errado. E o versículo continua dizendo: não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene, ou seja, mistura. Então, veja, se nós somos do Senhor, somos filhos do Senhor, temos agora a sua nova natureza, nós andamos como filhos, entende? Nós andamos como filhos. Como filhos, nós seguimos os passos do nosso Pai, entende? Nós não andamos simplesmente por uma obrigação religiosa, mas por uma experiência de fato de transformação para com o Senhor. E aí o versículo 16 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Essa era a vontade de Deus. Não adianta simplesmente sacrifício, mas se vocês continuam fazendo o que é mal.
Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e razoemos, diz o Senhor. Deixa eu falar algo aqui para vocês, um argumento para vocês. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, eu posso mudar isso. Eu posso mudar a história de vocês. Se houver de fato um arrependimento, uma mudança de mente, de forma de andar, com certeza eu vou mudar a sua história. E aí chega no versículo que nós gostamos de falar, que é o versículo 19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Veja, antes de você ouvir, né, e andar nos caminhos do Senhor e para comer o melhor dessa terra, a Bíblia diz que o sangue, né, que Deus pode purificar, né, e fazer alvo como a neve, né? Então, ou seja, Deus é aquele que, sabendo que o povo era incapaz de purificar-se, o povo era capaz de se santificar por si mesmo, ele envia Jesus. E Jesus agora nos faz alvo como a neve, branco como a neve. E hoje, por causa disso, por causa do sangue de Jesus, agora eu posso desfrutar do melhor dessa terra. Ou seja, agora eu posso ter a vida abundante. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo Senhor, que mandou seu Filho, né, Jesus, para morrer no nosso lugar, pagar a nossa dívida, para que agora a gente possa desfrutar de uma vida abundante. O alvo do Senhor é nos transformar. O alvo do Senhor é nos dar uma vida abundante. E não dá para nós vivermos a vida cristã e a vida do mundo ao mesmo tempo. Tem que haver uma separação. Nós não estamos aqui para fazer o que o mundo faz. Nós não estamos aqui para dar lugar à nossa carne, ao pecado, mas nós estamos aqui para seguir a vontade do Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E aí então, nós vamos para o capítulo 6, onde Isaías tem uma experiência com o trono de Deus. E isso é muito poderoso, é muito glorioso. A experiência do trono é uma experiência que todos nós precisamos ter. E uma vida diante do trono de Deus é o que nós precisamos viver. E o trono de Deus é o lugar onde Deus reina. Deus está assentado no seu trono, dali ele governa, dali ele estabelece as coisas. E nós não podemos brincar com o trono de Deus. Ninguém que brinca ou que fala de Deus de uma maneira leviana vai ser tido por inocente. Né? Então, temos que saber lidar realmente com essa vida no trono de Deus. E hoje, claro, nós temos acesso pelo sangue de Jesus a essa vida diante do trono de Deus. Mas antes de nós lermos o capítulo 6, uma parte dele, eu gostaria de falar o que a Bíblia diz sobre o trono de Deus. Né? Lá em Salmo 9, versículo 7, diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Salmo 47, 8 diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Salmo 103, 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Esse é Deus. Ó. Mas o Salmo 113, versículo 5 em diante, olha o que a Bíblia diz sobre o trono. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado de príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Olha o que Deus faz. Olha, ele está no seu trono, ele levanta aquele que está batido, que está lá no pó, e levanta ele e coloca na posição de príncipe. É isso que Deus faz. E versículo 9: faz que a mulher estéril
vive em família e seja alegre mãe de filhos. Uau, tem um Deus no trono que se preocupa em te dar um filho. Se você talvez está me ouvindo hoje e é estéril, eu quero dizer para você que Deus que está no trono e que vê todas as coisas, Ele é capaz de mudar a sua sorte e te fazer viver em família, com os filhos. Eu creio nisso. Talvez você lembrou aqui, talvez de alguém que hoje é estéril, mas ela crê num Deus que está no trono. Eu queria que você enviasse essa palavra para ela. Eu queria que você cresce, que Deus pode fazer dela uma mãe de muitos filhos, em nome do Senhor Jesus, porque é isso que está dizendo. Existe um Deus que está no trono, e que esse aqui, que está no trono, que é o Senhor, Deus, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. É a palavra de Deus, que promessa poderosa, promessa tremenda. Isso é esse Deus. Então veja, claro que esse Deus está lá para julgar, sabe? Esse Deus está lá para governar, para dominar, mas há um Deus lá de amor, e que nos ama, e que nos escolheu por sua graça, e que quer fazer o que está escrito aqui na palavra de Deus. Uau! E aí você for lá em Apocalipse, no capítulo 4, você também vai ler sobre o trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Tem alguém governando. Tem um Deus que governa. Tem um Deus que nada foge do controle dele. Tudo está nas suas mãos. Tudo está no controle. A sua vida está nas mãos do Senhor. Aleluia. Você pode dizer amém aí onde você está? Sabe, a sua vida está nas mãos do Senhor. Se você um dia entregou a sua vida para esse Deus que reina, então você está seguro. Você está nas mãos dele. Você não precisa temer. Você não precisa se preocupar. Tem um Deus que está contigo. Aleluia. Tem um Deus soberano, que reina, que governa, que cuida da sua casa, que cuida da sua família, em nome do Senhor Jesus. Bom, mas vamos então falar acerca do que a Bíblia diz sobre, então, essa vida no trono de Deus. E vamos lá para Isaías capítulo 6, versículo 1. Diante do trono de Deus, então, há arrependimento e há perdão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia, glória a Deus. Então Isaías tem uma visão do trono, e nesse trono ele vê a glória de Deus, ele vê o Deus Todo-Poderoso, e nessa hora ele entende que ele é esse homem de lábios impuros, e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas naquele momento ele pensa que está perdido, mas o Senhor que está no trono, ele também está, não apenas nos traz ao arrependimento, a uma mudança de mente, mas ele também nos traz o perdão. Aleluia! Isso é o que Cristo fez. Isso foi o que Cristo fez naquela cruz por nós. Nós éramos esses de impuros lábios. Nós éramos esses que habitavam num povo de impuros lábios. Mas agora nós fomos alcançados pelo perdão do Senhor. Nossos pecados foram perdoados. Há um Deus perdoador no trono.
É claro que quando nós vemos a Cristo, nós vemos a luz, nós vemos as nossas falhas, nós vemos a nossa pequenez, nós vemos os nossos erros, nossos defeitos, mas Deus, sabendo disso, Ele também traz a solução, Ele traz a saída é Cristo. Cristo é aquele que na cruz, Ele foi aquele que desceu do trono e veio morrer numa cruz, para que nós pudéssemos hoje viver uma vida diante do trono de Deus. E temos acesso ao trono de Deus. E temos acesso a um Deus que governa, a um Deus que faz todas as coisas. Por isso, mais uma vez, eu quero dizer, sua vida está nas mãos do Senhor. E você não precisa temer se chegar até Ele, porque você já foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, isso é que acontece. E essa foi a revelação de Isaías. Ele recebeu o perdão. Perdão é a chave para nós vivermos uma vida abundante nessa terra e desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Mas também diante do trono a obediência. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, quando Deus diz, houve então aquilo que Deus tinha dito, então aconteceu. Então veja, o que Deus fala, acontece. Todo o universo faz com que a vontade de Deus seja estabelecida. Não é por acaso que Jesus nos ensinou a orar, ensinou os discípulos, e é para nós também uma oração, um modelo. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ou seja, diante do trono de Deus, a obediência completa. A obediência completa à vontade de Deus. Então veja, quando nós temos a experiência com o trono, nós vamos querer fazer o que Deus nos chamou para fazer. Nós queremos obedecer. Daqui a pouco nós vamos chegar no que Isaías disse para Deus depois que ele teve uma visão do trono. Mas eu já quero te dizer, diante do trono, a obediência. Aqueles que querem viver diante desse trono, desse Deus que governa, ele vai se colocar na posição daqueles que obedecem. Você e eu precisamos aprender a viver diante do trono de Deus. E viver diante do trono de Deus é viver em obediência. Agora, não é porque nós conseguimos obedecer por nós mesmos. Não, mas existe hoje a graça de Deus que nos capacita a cumprirmos a vontade de Deus. Lá no Getsêmani, quando Jesus estava ali, ele falou: se possível, passa de mim esse cálice. Portanto, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então Jesus mesmo estava ali dizendo: olha, eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que está no trono, aquele que está governando, porque eu também estou diante do trono de Deus. Então nós que estamos diante do trono de Deus, não estamos aqui nessa terra para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? E essa é a verdade. Se queremos viver essa vida que Deus tem para nós, né? Jesus mesmo disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, Jesus mais uma vez está dizendo: olha, o meu alimento, o que me sustenta, o que me dá prazer é fazer a vontade de Deus. Uau! Então, você que está diante do trono de Deus, você deve orar sempre: Senhor, não seja a minha vontade. Como o Senhor é soberano e o Senhor reina sobre a minha vida também. Faça a tua vontade na minha vida. E lembre-se disso. A vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. Aleluia. Então, se você está diante do trono de Deus e você sabe que Deus governa, você sabe que Deus tem o melhor para você, então você escolhe fazer a vontade de Deus. Não a sua, mas a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Aleluia. Olha a advertência que Jesus disse lá em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, vai reinar com Cristo. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Não está falando aqui de salvação. Está falando de reino. Não vai reinar quem não é governado por esse que está no trono. Então, que a gente possa apenas se render e dizer: Senhor, me ajuda a realmente andar nos seus caminhos e fazer a sua vontade. Veja, nós queremos fazer a nossa, não é verdade? Então, entre nós aqui, não é verdade? Muitas vezes nós queremos fazer o que nós bem entendemos, bem queremos.
Muitas vezes não estamos muito preocupados com o que Deus quer, mas queremos a nossa vontade. Mas que à medida que nós temos revelação do trono, a gente possa querer a vontade do Senhor. A gente possa desejar a vontade do Senhor em nome de Jesus. Às vezes você ouviu sobre Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, né? Mas por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Aí as pessoas dizem, porque ele era um adorador, né? Amém, ele era um adorador. Mas tem algo mais específico dentro dessa adoração. Olha o que a Bíblia diz lá em Atos 13, 22. E tendo tirado a esse, ou seja, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por que Davi foi chamado então de homem segundo o coração de Deus? Porque ele não teve erros? Porque ele nunca falhou? Porque era uma pessoa perfeita? Não, nós vemos várias falhas. Deus faz questão até mesmo de mostrar as falhas de Davi, não é? Então não era perfeito, mas tinha uma coisa que ele queria. Ele queria a vontade de Deus. Ele queria fazer o que está no coração de Deus. Ele desejava fazer o que havia no coração de Deus. E esse tem que ser o nosso desejo. Esse tem que ser o nosso coração. Precisamos estar aqui nessa terra para fazer a vontade do Senhor. Mas sabe o que mais tem diante do trono? Oração. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então essas nossas orações estão subindo até o trono do Senhor. Depois elas vão cair sobre nós em forma de bênçãos, de vitória, do governar de Deus sobre as nossas vidas. Mas também diante do trono de Deus existe adoração. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós queremos viver diante do trono do nosso Deus, então precisamos realmente conhecer o perdão. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos orar. Precisamos adorar agora. Apocalipse 4, versículo 10, 11. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Então, diante do trono, há perdão. Há uma vida que reconhece o perdão do Senhor. Há uma vida que faz a vontade do Senhor. Há uma vida, de fato, que ora. Há uma vida também de adoração. Aleluia. Pastor Hugo Delmondes, nosso grande pastor, mestre, um grande professor. Que bênção te ver aqui. Então, isso é poderoso. Então nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Ele está no trono, Ele governa, nós nos submetemos a esse governo do Senhor e diante desse trono que nós estamos, nós adoramos, porque é dele o poder, é dele a glória, é dele a honra, não tem nada a ver conosco. Por isso que a vida cristã não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que Ele fez, porque se tem a ver com o que nós fazemos, então a glória é nossa, mas se tem a ver com o que Ele fez, então toda a honra e toda a glória é para Ele. Se algo de bom acontece através da sua vida, não tem mais a ver com você mesmo. Tem a ver com o que Cristo fez. E se não tem a ver com você, a glória não é sua. A glória é dele. Por isso que aqueles que estão diante do trono de Deus vê que a glória é dele, que todo o poder é dele, que toda a capacitação é dele. E por isso ele dá ele a honra, a glória e o louvor. Mas deixa eu te dizer, também diante desse trono existe a graça de Deus. Né? Apocalipse 4, 3 diz assim, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto da esmeralda. O que é o arco-íris? O arco-íris nos fala da aliança que Deus fez com o homem. Lá no tempo de Noé, depois do dilúvio, Deus estabeleceu o arco-íris como forma de aliança. Se você não sabe, o arco-íris na verdade não é simplesmente um arco, ele é um círculo. É como se fosse um anel. E nós vemos um arco, mas ele é
um anel, isso nos mostra que não tem fim, é uma aliança eterna. E aí então a Bíblia diz lá em Hebreus 4,16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, diante desse trono de Deus também, nós encontramos favor. Nós encontramos graça de Deus, aleluia, um Deus que governa, um Deus que é poderoso, um Deus que é todo poderoso, é um Deus também gracioso. Você pode se chegar diante dele, você pode se chegar até ele, e você vai ser tocado, marcado, vai receber misericórdia, vai receber socorro. Esse é esse Deus que está no trono, e diante do trono também há um rio de vida. Apocalipse 22, 1, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. Então há uma vida que flui. Né? Nós vamos falar mais para frente, né, no livro de Ezequiel, sobre essa vida que flui e que produz muitos frutos. Não é? Lá em João 7,38 diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então se nós estamos diante do trono de Deus, há um fluir de vida. Há um fluir de vida para você hoje, há um fluir de vida para sua família, há um fluir de vida para sua igreja, para sua célula, para os seus irmãos que estão ao seu redor. Onde você chega, a vida chega, porque você está diante do trono. E se você está diante do trono, você recebe de vida. E se você tem vida, você transmite vida a outros. Aleluia! É isso que é uma vida diante do trono. E para finalizar, voltando para Isaías capítulo 6. Depois que ele teve a experiência de ver o trono de Deus. A Bíblia diz, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E essa é a pergunta que eu falo, depois que você viu o trono. A pergunta de Deus é, e agora? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa experiência de ver o trono de Deus, de ver a grandeza de Deus, de ver a soberania de Deus, de ver como Deus faz as coisas, como Deus criou todas as coisas pelo seu poder, como Deus é um Deus glorioso. Depois de você ver isso, um Deus que também te perdoa, um Deus que é gracioso, depois disso, ele pergunta, quem que há de ir por nós? Quem há de falar daquilo que eu sou? E a resposta, então, de Isaías, e que eu espero que seja também a nossa hoje. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que você conhece esse Deus que é amoroso, está no trono, que governa, que julga todas as coisas, tem o controle de todas as suas mãos, mas é um Deus perdoador, é um Deus gracioso. A nossa resposta tem que ser, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode escrever isso? Eis-me aqui. Eu vou colocar isso aqui. Eu gostaria que você escrevesse também. Como sinal de que é a resposta. É a resposta que você vai dar hoje para o Senhor. Se você de fato viu o trono de Deus, conheceu o Senhor, a resposta nossa tem que ser, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, estou disponível para que a tua vontade seja feita aqui na terra. Eu estou aqui para fazer não a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Esse tem que ser o nosso coração, esse tem que ser o nosso desejo. Temos que ser como Jesus. Ele não veio aqui para fazer a vontade dele. Ele veio aqui para fazer a vontade de Deus. E que a gente possa ter esse coração para com Deus, para as coisas espirituais. E desejar sempre, sempre, sempre fazer a vontade de Deus. Eu sei que às vezes é difícil permanecer diante das adversidades, diante das lutas, às vezes diante das nossas fraquezas, às vezes queremos fazer o que nós achamos melhor, mas que o Senhor nos ajude para que a vontade dele seja feita, para que a gente possa ser esse que vai dizer, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus por vocês que escreveram aqui. Aleluia, Érica. Amém, Ângela. Que Deus possa nos dar graça e ter revelação do trono de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra não volta vazia.
Que nesses dias a gente possa te conhecer mais e mais. Dá-nos revelação, abre os nossos olhos. Senhor, e que a gente possa dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-nos para sermos instrumento da graça, do favor de Deus. Envia-nos para fazer a tua vontade. Envia-nos para fazer o teu querer. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ajuda-nos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque tenhamos revelação da graça e do privilégio de sermos usados pelo Senhor, de sermos boca profética, onde o Senhor nos colocou. Por isso, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para fazer a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você sabe, Deus nos deu livre-arbítrio, sabe? E Jesus mesmo disse, olha, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é tomar a vontade de Deus. Entende? Nem sempre é tão fácil assim. Nem sempre a priori é tão agradável. Mas se a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, significa que até que ela se cumpra, talvez ela não seja tão agradável e tão perfeita aos nossos olhos. Não foi agradável Jesus sofrer o que ele sofreu, não é verdade? Mas depois que ele sofreu e fez a vontade de Deus completamente, foi agradável. Muitos filhos vieram. Nós somos um desses filhos que nascemos de novo. Tivemos experiência com Jesus, então foi agradável. Nem sempre até fazer não é nada agradável. Então, ser pastor, ter um ministério, é fazer a vontade de Deus. Mas nem sempre é agradável até que se cumpra. Mas vai se tornar. E talvez não pareça ser tão perfeito assim. Mas lá na frente nós vamos ver que valeu a pena ter dado a resposta para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então veja, nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus. Tem um Deus no trono. E ele quer governar. Porém, ele está atrás de pessoas que apenas vão dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós sejamos esses. Que eu e vocês sejamos esses. Que vão dar a resposta certa no nosso tempo. E vamos ter o privilégio de poder servir o Senhor nessa terra. E quem for governado por Deus nessa terra, deixar ser governado por Deus nessa terra, com certeza também vai reinar com Cristo em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que alegria foi compartilhar essa palavra com você. Espero que você tenha recebido e que você compartilhe ela com outras pessoas. Todos deveriam ouvir essa palavra. E deveriam dar uma resposta no final. E que eu espero que a resposta seja, eis-me aqui. E se você não escreveu ainda, escreva aí, eis-me aqui. Como sinal de que não é na sua força. Não é na sua capacidade. É na capacidade do Senhor. É Ele que vai ajudar você a cumprir a vontade dEle nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não deixe de compartilhar. Não deixe de orar por mim, pela minha casa, minha família, todos os dias. Porque eu creio que Deus, de fato, tem muito mais para nós nesses dias. Em nome de Jesus. Não deixe também de escutar as lives que eu estou colocando no YouTube todos os dias. Né? São 21 lives. Hoje é a 13ª live, né, sobre a abundância de Deus. Você que quer a abundância de Deus, é importante que você ouça para que a fé seja ativada. E uma vez que a fé é ativada, milagres vão começar a acontecer na sua vida. Então não deixe de escutar. Se você ainda não está no nosso grupo aqui do WhatsApp, entre lá, porque eu estou sempre mandando esses links, né? E daqui uns dias também vou começar a mandar os links da aula de Apocalipse para vocês. As 23 aulas que eu gravei para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Então também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso também. Com certeza você vai ser abençoado ali. Amém? Grande abraço, amo vocês e até amanhã.